Olá, todos bem por aqui? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Riqueza Além do Dinheiro, o nosso bate-papo semanal para desenvolver o autoconhecimento financeiro. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida financeira mais consciente. Bom, pessoal, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas eu mudei a abertura do nosso podcast. Sim, mudei. Se vocês não ouviram, volta um pouquinho aqui e ouve de novo, que eu quero saber se vocês acham que tem mais a ver com os temas que a gente tem trazido aqui. Porque assim, eu trago aqui histórias do que eu tenho vivido, temas que a gente vai abordar mais as emoções, comportamentos e tudo mais, e que são assuntos que permeiam o tema dinheiro, mas o dinheiro aqui, ele não é o ator principal, né, do nosso podcast, ele é um coadjuvante. O ator principal é realmente como a gente se sente. Então, assim, lembrando, eu não sou profissional da área de psicologia, então não trago essa parte técnica, mas aqui eu quero que a gente tenha essa troca, igual eu troco com as minhas amigas, com o meu marido, com as pessoas próximas, e que a gente possa desenvolver temas mais profundos e não só a parte técnica, né, sobre a questão financeira. Então, sim, vocês vão ter sempre algum ensinamento com relação à parte financeira para melhorar aí a vida de vocês, mas o foco deste podcast é que a gente possa trabalhar esses comportamentos dentro da nossa vida, tá? Bom, e aí falando tudo isso, né, essa introdução toda, a gente vai entrar no tema de como lidar com a comparação. Bom, eu queria que vocês soubessem também que eu estou regravando esse episódio. Então, assim, eu tinha gravado já um episódio com esse tema, um episódio completo, mas quando eu fui ouvir, eu não me conectei com o que eu tinha falado, da forma que eu tinha falado. E eu notei também, gente, que isso se deu porque eu estava me comparando com outro podcast. E eu achei super pertinente trazer isso, até porque o nosso tema é sobre comparação. Então, eu resolvi regravar. Eu poderia, publicar aquele episódio e tudo mais, mas eu não senti que se conectou com o meu propósito, sabe? Eu senti que eu estava mudando um pouco o foco do meu caminho, que é trazer mais a vida real, a vida como ela é. Eu achei que estava muito técnico e não é isso que eu quero trazer. E no final das contas, a gente, falando de comparação, se parar para pensar, entra numa competição, mas a competição, na verdade, não é nem com o outro. É uma briga interna que é da gente com a gente mesmo, sabe? Não tem nada a ver com o outro. No final das contas, gente, a comparação ela é inevitável. A gente vai se comparar até pra gente entender onde a gente está posicionado no meio que a gente vive, né? Mas quando ela começa a travar, ou melhor, quando você muda quem você é, muda o que você pensa, muda a sua essência pra parecer igual outra pessoa, né? Porque você acredita que aquela outra pessoa é melhor do que você, ela fala melhor do que você, ela tem uma vida melhor do que você, tem mais dinheiro do que você. Isso faz com que a comparação ela seja algo muito mais pesado até do que ela já é, se a gente parar para pensar. A comparação entre nós, mulheres, gente, é muito cruel. A gente nasceu, né, aprendendo a se comparar. Se vocês pensarem comigo aqui, quando a gente era criança, vocês assistiam Xuxa? Gente, a galera comparava a Xuxa com a Angélica o tempo todo. E aí criaram-se uma rixa entre as duas, que eu já vi em entrevista que elas nunca tiveram, elas sempre se deram bem. Tanto que hoje elas são melhores amigas. Só que a sociedade, de um modo geral, que a gente vive, ela faz com que essa competição feminina, essa comparação o tempo todo com beleza, com corpo, com dinheiro, com vida maravilhosa, casamento maravilhoso, seja muito cruel. Eu lembrei agora também, comparavam a Ivete Sangalo com a Daniela Mercury, e elas já falaram, gente, nunca tretamos, né? Foi tudo que veio de fora. E aí eu pensando aqui, que bom que aconteceu isso agora, assim, de eu perceber que eu estava me comparando com este outro podcast. No final das contas, a gente é o que a gente é. Se a gente começar a tentar fingir ser outra pessoa, as pessoas vão perceber e não vão se conectar com o que a gente está falando.
até gravando esse episódio, eu percebi o quanto que eu tava travada. Assim, só pra vocês entenderem como funciona. Eu escrevi o roteiro, gente, eu notei que eu tava muito rígida, assim. Eu estava escrevendo o roteiro até com vírgulas do que eu queria falar. E esse episódio é o primeiro que eu estou fazendo com tópicos. Tipo assim, sabe uma pincelada? Lembrar de falar disso, mas tudo que eu tô falando aqui tá saindo no freestyle, sabe? No momento aqui que a gente tá trocando, até pra vir de uma maneira muito visceral. Esse é meu objetivo daqui pra frente, tá? Cada um de nós, gente, tá olhando de um ângulo diferente a vida, né? E se a gente parar pra pensar, a grama do vizinho é sempre mais verde. Parece que tudo que a outra pessoa está fazendo é tudo muito melhor do que o que a gente está fazendo, seja em qual área for. Eu até postei nos meus stories esses dias uma figurinha assim. Tem uma girafa que está dentro da água e um macaquinho que está na ponta assim tipo de uma montanha, assim, um lugar mais alto. E aí tá escrito assim o tema do post. A realidade do outro não é a mesma que a sua. Aí tá uma figurinha assim, um balãozinho, o macaquinho perguntando: tá fundo aí? A girafa respondendo: não, tá batendo no pescoço. Então, percebe? Da onde a girafa estava olhando, que ela estava dentro da água, e pela altura dela, estava batendo no pescoço, estava super tranquilo lá. Mas para o macaquinho, ele estava olhando de um ângulo diferente e para ele seria fundo. E isso a gente faz o tempo todo na nossa vida. Ainda mais no advento de rede social. Porque antes, se a gente parasse para pensar, a gente se comparava com quem a gente via, com quem a gente encontrava. Então, pessoas da família, no trabalho, né, sei lá, no ônibus, no dia a dia, a gente se comparava com pessoas que a gente via. Hoje em dia, a gente se compara com todo mundo o tempo todo. Então, gente, triplicou essa questão da comparação. A gente compara o tanto de seguidor que o outro tem, como é que o outro fala, como é que o outro se veste, agora virou uma comparação de tudo. E o que é muito louco, assim, da gente pensar, é que a comparação, ela abre leques, né? Ela abre ramificações, por exemplo, para o julgamento. Geralmente, quando a gente está se comparando, é porque a gente está julgando, né? Ela abre para inveja. Poxa, eu queria ter aquilo que a pessoa tem. Ela abre para insegurança, né? Então, assim, eu penso que toda comparação que a gente faz tem lá no fundo a raiz da nossa insegurança. Então, a gente não se sente bem com a gente mesmo, ou talvez não se sinta capaz de alguma coisa, dependendo do que você esteja fazendo, e aí a gente vai comparar porque a gente fala, poxa, aquela pessoa faz muito bem e eu gostaria de fazer daquele jeito. Todos nós temos luz e todos nós temos sombra. A minha terapeuta maravilhosa, a Ilma, a gente fala muito sobre isso. Você tá olhando com a visão da tua sombra, e aí a gente precisa acolher e tratar e cuidar, porque geralmente é o que machuca a gente, ou a gente tá olhando pela nossa luz, saindo ali do casulo e conseguindo se mostrar como a gente quer. Então, gente, conforme a gente vai se entendendo, a gente vai se autoanalisando, isso é muito importante. A autoanálise é muito importante, porque na verdade sem ela não há qualquer trabalho terapêutico e nem de aconselhamento financeiro que se resolva, porque tudo pode estar muito mais enraizado lá, tá? Então sim, gente, a grama do vizinho é sempre mais verde. Só que a gente tá vendo o palco da pessoa, a gente não tá vendo o bastidor. Então, se você não identifica que você tá o tempo todo se comparando, você aí pensa, você tá se comparando com o quê? É porque você olha lá a blogueira que fica 3 horas na academia e você não consegue ficar? Você tá se comparando com quem nasceu rico, quem é herdeiro e tá tendo uma vida de lifestyle X? Você tá se comparando com uma profissional que tá há X tempo na área e você começou agora? Eu tô me comparando com quem tem podcast há 5 anos e eu estou no 6º episódio do meu primeiro podcast? Quando a gente traz pro racional, não é insano? É insano, gente. É um nível da gente não olhar pra gente mesmo com carinho que é um absurdo. E conforme eu fui fazendo essa autorreflexão, essa autoanálise, eu falei, não, pode parar, não é esse caminho, esse não é o meu caminho. Porque aí, gente, a gente tá falando que se eu for ser eu mesma,
eu vou ser autêntica. E autêntica não significa a pessoa que, eu sou desse jeito mesmo, eu não vou mudar. Não é disso que eu tô falando. Tô falando da pessoa que tenta fazer essa autorreflexão, essa autoanálise, para descobrir o que ela faz bem, o que ela faz que é só dela. Porque, gente, você que está me ouvindo tem uma ou várias coisas em você que só você sabe fazer. Só você vai acolher uma pessoa do jeito que você acolhe, vai fazer o trabalho do jeito que você faz. Ninguém pensa exatamente como você. O que eu quero dizer é que somos seres únicos, nós somos. Então a gente tem sim na nossa essência algo que é só nosso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar. E a gente só vai encontrar se a gente fizer essa autorreflexão e pensar sobre o que você quer, como é que você quer ser visto, como é que você quer se posicionar, o que você quer realizar, o que você quer conquistar. Então, se eu for falar, gente, aqui no meu podcast, como todo mundo fala, eu não serei eu mesma, eu não vou ser autêntica e eu não vou me conectar com você aí que está me ouvindo. Agora, a gente falar de comparação, uma das maiores comparações, né, além de corpo, essas coisas, é a comparação financeira. A gente faz isso o tempo todo. Compara se a pessoa tem mais dinheiro, se a casa da pessoa é mais bonita, se a pessoa é bem-sucedida no trabalho. Se você não ouviu o episódio sobre ser bem-sucedido, volta lá e ouve. Se a pessoa faz viagens no ano, marido, filho, a gente compara tudo. E a comparação financeira, ela também é uma comparação cruel, porque a gente não veio do mesmo lugar, todo mundo não saiu do mesmo lugar e teve as mesmas oportunidades, e a partir daquilo ali, cada um fez e foi, enfim, crescendo, evoluindo e tendo mais coisa a partir dali. Não, estamos em patamares diferentes. Não adianta a gente querer comparar o filho de um empresário com quem está lá da classe trabalhadora, pegando o busão todo dia, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite e precisando fazer todas as outras coisas, ou depois que volta da faculdade ou no final de semana. Não adianta essa pessoa se comparar com aquela que não precisa trabalhar, só pode estudar em período integral e que vai fazer o inglês e que vai se capacitar e vai fazer cursos extracurriculares. Não adianta a gente comparar. Então, porque as pessoas estão em lugares diferentes. Essa comparação é muito cruel. A gente tem que ter essa noção pra gente não achar, gente, que é só querer. Me irrita essa conversa. A gente vai ter um episódio sobre isso, mas assim, não é só querer. A gente precisa, já que vai se comparar, e a gente, né, inevitavelmente, como falamos, a gente tem que se comparar ou na mesma situação exatamente igual, ou comparar como a gente estava antes e como a gente está melhor agora. Ou também, se não está melhor agora, poxa vida, o que eu preciso mudar para voltar para o meu caminho? Mas de forma alguma que isso trave e paralise o teu caminho, que isso trave e paralise o que você quer fazer. A gente precisa dar esse passo, gente. Não tenta se moldar para caber no que é ideal para o outro. Feito. É isso. A gente deixar de se comparar ou se comparar menos é um hábito também que a gente cria, porque a gente às vezes não percebe. Quando a gente não percebe, esse hábito vai se enraizando. Qual é o trabalho que estarei fazendo a partir desse podcast? Eu não vou ficar me comparando com outros podcasts que estão no mercado, há séculos. As pessoas já passaram por dificuldades, já reavaliaram, já tudo, e tudo maravilhoso. Como eu falei, isso é meu, não é da outra pessoa, tá? Eu me lembro, só contando um último caos aqui antes da gente ir pro encerramento, eu comecei a comparar a questão da independência financeira. Então eu tinha essa ideia maluca na cabeça que quando eu chegasse depois dos 40 eu já teria minha liberdade financeira, tá? Tirei de onde? Porque não faz o menor sentido, hoje eu entendo isso, tá? Mas eu comecei a me comparar com amigos, a situação, né, vida financeira de amigos, que não fizeram esse movimento tão grande como a gente fez. A gente precisou de um investimento muito grande e, obviamente, adiou a nossa independência financeira aqui de casa. Mas eu estava me comparando com quem não teve esse movimento. Então, de começar a vida, de aprender outra língua, de estudar de novo, de trabalhar de novo, de mobiliar a casa tudo de novo, comprar carro tudo de novo, enfim.
Porque a outra pessoa tá vivendo a vida dela, tá seguindo, ela não fez esse movimento grande. A gente fez por escolha. Nós escolhemos fazer isso. Então, por que que estamos nessa comparação? A gente quer tudo. Aí a gente começa a pensar que tudo gira em torno do nosso umbigo. E a gente não é, gente, a última bolachinha de passatempo. O mundo não é um morango do Nordeste. A gente vai pensando e vai caindo a ficha, fala assim, quem és tu? É bem isso, gente. E olha, eu te falo uma coisa, minha amiga. Querer ser diferente do que você é, ou parecer diferente do que você realmente é um prato cheio para frustração. Porque a gente não vai sustentar esse personagem. Isso é fato. O que vem muito na minha cabeça agora é sobre a gente começar a exercitar, e estou falando para mim, e obviamente, né, sugerindo que vocês também me acompanhem nessa, que é a gente aproveitar o processo. Então, se você se propõe a fazer algo, aproveita o processo. Eu estou gravando esse podcast no freestyle, isso é muito difícil para mim, porque eu tenho traços de perfeccionismo, então eu sempre vou achar que eu não deveria ter falado assim do jeito que eu falei, ou, nossa, eu deveria ter tido uma pausa. Eu estou no processo de aprendizado. O que eu quero? Aproveitar o processo. Eu quero gravar para vocês feliz por estar gravando. Eu quero tentar expor o que eu penso de uma forma clara, a mais clara possível. Nem sempre, às vezes eu vou ser mal interpretada. Sim, pode acontecer. E aí o que eu vou fazer? Olha, poxa, não era isso que eu quis dizer. Deixa eu falar da forma que eu gostaria de ter sido entendida. Se você aí, seja o que for, com o que você estiver se comparando, o que for. Eu quero perder peso. Aproveita o processo. Aproveita cada dia. Aproveita os hábitos novos que vocês estão criando. Tô me comparando com a vida financeira de fulano. Eu quero melhorar minha vida financeira. Isso é super justo. Queira melhorar a sua vida financeira. Faça isso sem se torturar, sem se acabar em horas intermináveis de trabalho. Sabe aquela teoria do faça enquanto os outros estão dormindo? Eu não acredito nisso. Eu acho que é possível sim fazer dentro do que você espera, que vai ser diferente do que a outra pessoa espera. Bom, gente, vamos encerrar aqui e a gente vai pro quadro Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, algo que eu li, que eu vi, que eu vivi e que me fez refletir. E aí, gente, assim, eu regravei o episódio, como eu falei pra vocês, e eu mudei o tema do Fala o que te vem na cabeça. Então, eu tinha um tema que eu também gravei sem me sentir pronta pra gravar. Pode ser que depois eu coloque pra vocês, mas não vai ser no de agora. O que eu quero contar é um negócio totalmente... Gente, é muito aleatório. É muito aleatório. Bom, é pra confessar uma coisa pra vocês, tá? Eu tenho uma risada muito estranha. A minha risada original, ela é muito estranha. Ela é uma risada alta, tá? E no final da risada, eu solto barulho de porquinho. Ai, meu Deus, eu ainda pensei, falei, nossa, eu vou gravar pra ele separado, porque na hora não vai me dar vontade de rir, mas eu tô assim, tá me dando muita crise de riso. Mas tá, eu vou me concentrar. Gente, as pessoas que me conhecem, amigos de milênios, eu tenho essa risada desde sempre, desde criança. Então, tenho amigas que ouvem aqui o podcast que cresceram comigo. A minha risada é muito estranha. Só que eu notei que nos últimos episódios eu tava querendo rir e geralmente eu ponho a mão na boca justamente para conter o porco feroz que quer vir. Não, e aí eu dou uma leve... Eu não sei se vocês notaram, quando eu tampo a boca, eu dou uma leve viradinha do meu nariz pro lado. Porque quando eu viro ele um pouquinho pro lado, o porco não sai. E eu recebo, tem um meme que, gente, te juro, sempre que tá rolando esse meme das risadas, eu recebo tipo de 5, 6 pessoas o mesmo meme, porque fala, os tipos de risada, o risada que bate na mesa, eu faço um pouco isso também, o risada que rola pro chão, o que ri por dentro, que fica e não sai a risada, o que tem risada de porquinho, sou eu, então todo mundo me manda esse bendito desse meme. Bom, aí, o que eu fiz? Ai, gente, eu tô morrendo de vergonha. O que eu fiz? Eu pedi pro Guilherme, meu filho, me mandar vários vídeos do Igor Guimarães, porque eu amo o Igor. É que assim, o Igor, ele já tem a voz engraçada, porque ele tem a voz meio fina, assim. Então eu já dou risada de ouvir a voz dele. Mas eu falei, Gui, me manda vários vídeos do Igor
vídeos que eu possa dar risada, porque assim, também eu tenho um senso de humor meio estranho, assim. Não é toda bobeira que eu vou dar risada. Tipo, meu marido, eu tenho amigas que dão risada, assim, caiu um garfo no chão, eles estão rindo. Meu marido, ele grita, assim. Mas eu não, eu tenho um senso de humor meio peculiar. E aí, gente, eu falei pro Gui me mandar do Igor, porque eu sei que com o Igor eu dou risada. Aí ele me mandou um trecho lá de um stand-up do Igor, que ele tá falando, por exemplo, ele interage com a plateia, tipo assim, ele tá falando, aí ele fala: ah, não, senhora, tudo bem, a senhora pode ir embora? Já acabou o episódio pra senhora. Sabe umas coisas assim de interação e que me quebra muito. E aí o Gui me mandou, gente, eu gravei a minha risada original. Ai, que vergonha. A minha risada original, que eu vou passar. Eu tô falando com vocês e eu tô apertando, assim, minha mão de vergonha, tá? E geralmente eu não sou uma pessoa que tem vergonha, mas vou colocar aqui no quadro pra vocês ouvirem, tá? Então, por favor, tenham empatia com a risada alheia. Feito. Ai, Deus. Ai! Ai, Deus do céu. Ai, Deus. Ai, que idiota. Ai, eu vou morrer. Ai, gente, olha, eu não sei se eu tô com mais vergonha do episódio que eu deixei que eu gravei e não vou postar agora, ou desse. Bom, pessoal, então se esse episódio fez sentido pra você, compartilha com alguém que você sabe aí que tá sempre se comparando, ou que você quer que essa pessoa não se compare, ou se compare menos, e que possa, de alguma forma, esse episódio fazer com que a pessoa, e você também, faça uma autorreflexão para não se torturar tanto, tá? Então, lembra que o que faz bem para você pode fazer bem para outras pessoas. Me segue lá no Instagram, julianabilia.rad. Lembrando que tem um mural que eu coloco nos stories no dia que sai o episódio, mas esse mural fica salvo lá nos destaques. Só que o episódio de hoje eu não vou colocar nenhuma foto nem nada, porque eu já coloquei o áudio totalmente desesperador da minha risada. Então eu não vou colocar lá. Somente quem ouvir esse episódio vai ver esta barbaridade, tá bom? Lembra também, gente, de me seguir lá no YouTube. Então eu abri um YouTube do nosso podcast, lá eu coloco o vídeo do episódio. Então tem alguns que são vídeos, outros são só áudio. Mas ajuda o podcast a crescer, compartilha, vai lá, segue a gente. Lembrando que eu deixei todos os links na descrição desse episódio para vocês saberem mais sobre os nossos serviços e projetos. E, meus amores, somente para quem é ouvinte do nosso podcast, temos o cupom de desconto que chama PODRAD. Esse cupom, você acessa um desconto em todos os nossos serviços. Se você for fazer algum dos nossos treinamentos, coloca esse cupom PODRAD, tudo maiúsculo, que você vai ter um baita de um desconto, tá? Mas é só para quem é ouvinte do nosso querido podcast. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau!